Boa noite a todos aqui presentes na nossa sala de estudos e também aqueles que irão nos assistir, né, em outro momento ou através do nosso canal do YouTube, NEP Brasília, onde todos os nossos estudos ficam ali gravados. Hoje, então, estamos no encontro de número 27, onde estudaremos sobre a reencarnação. Esse tema da reencarnação, presente na doutrina espírita, será abordado à luz do Evangelho de Jesus em dois encontros, tá? Nesse e um outro posteriormente. Isso. Então, é com você então, Xaxá. Podemos, antes de a gente começar com o Xaxá, vamos fazer uma leitura de um texto e em seguida a nossa oração inicial. Aqui, compartilhar. Escolhi um texto que também fala sobre a reencarnação, escrito por Emmanuel. Aqui. É, esse site, né, pessoal? Vocês conhecem, é a Bíblia do Caminho. Tem muitos estudos, ele nos ajuda muito a fazer pesquisa, tá? Então, ali, no livro Portal da Luz, Emmanuel nos escreve. No capítulo 3, perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos e traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que, se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente e não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leeira do destino que legamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, de pensar, de falar ou de fazer melhor. Emmanuel. E assim, meus amigos, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, lembrando de Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos trouxe tantos ensinamentos, e que nessa noite de hoje possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre seus ensinamentos, sobre a reencarnação, sobre a importância, Senhor, de estarmos aqui na Terra para uma vivência de transformação, para uma vivência de melhora espiritual, de arrependimento e de reparação. Que possamos, Senhor, deixá-las no nosso coração para serem refletidas e repensadas e vivenciadas.
E assim, agradecemos a todos os que estão presentes, a espiritualidade maior, para que o estudo seja bastante proveitoso. Ilumina, Senhor, nosso querido Jajá, que irá nos conduzir nos estudos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, isso. Vamos Então, lá, né? vamos, Silvio, boa noite, Cleusa. Devagarinho os outros vão entrando. Show. Bom, gente, então eu vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa é, começar aqui o Hum, nosso assunto. Ah, tudo isso, gostoso, né? exato. Reencarnação. Isso. Vamos ver se aparece para vocês. Compartilhar. Uhum, tá abrindo. Isso, Ok? tá bom. Abre minha tela, né? Sim, abre. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui, são 20 horas e 15 minutos, né? Então, por isso, boa noite, mais um boa tarde, um bom dia, a quem assistir isso depois. E a gente aqui no NEP Brasília iniciou aqui esse estudo, que é um estudo dos princípios básicos, né? À luz do Evangelho de Jesus, princípios básicos da doutrina espírita. E a gente vai falar hoje sobre reencarnação, que é um dos pilares, né, da doutrina espírita, porque sem a reencarnação, a gente dificilmente explicaria muita coisa, né? A gente dificilmente entenderia muita coisa e talvez a gente não avançasse tanto, apesar dela ser uma lei, né, que já está aí conosco, entre nós, num planeta como o nosso, né, de expiações e provas. É um planeta que já foi muito primitivo, então a reencarnação ela faz todo sentido para planetas como o nosso. Só que se a gente não entender, né, o seu conceito, o que isso significa de fato, a gente não consegue explicar, não consegue entender, fica difícil até de avançar. E a gente vai ver com o Kardec, com os espíritos, que isso é verdade, que isso é um fato, que quiseram, de alguma forma, nos deixar na ignorância sobre a reencarnação, tá? E não sou eu que estou afirmando isso, gente, são os espíritos. Mas vamos seguir. Não é a pretensão não é que a gente dê uma aula sobre reencarnação em todos os seus meandros, porque não cabe, né, num, num estudo como esse, em uma hora e pouquinho, porque é um estudo contínuo que a gente tem que fazer acerca do assunto. E a doutrina espírita ela é muito rica, em nos explicar. Tem uma literatura vastíssima para explicar de forma filosófica, de forma também voltada para a religião ou para a religiosidade, né, e de forma mais científica, se a gente assim pode chamar. Então vamos lá, avançando. Então estamos aqui nos princípios básicos da doutrina. Já passamos por Deus, Jesus, espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, e agora estamos na reencarnação. É realmente uma sequência. Apesar de que a gente vai ver outros princípios, como Jesus, espírito, perispírito, perpassando ali por todos os outros princípios, mas sem esse entendimento que a gente já buscou até o momento, a gente não vai conseguir explicar ou entender um pouco a reencarnação. Então, foi importante termos caminhado até aqui para agora falarmos um pouco mais sobre a reencarnação. Então, vamos lá. Reencarnação, e eu trouxe aqui uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 3, em que a gente vai trazer, assim, talvez o grande símbolo da reencarnação na Bíblia, como um todo, que é quando é falado isso aqui. Isso aqui é Mateus falando, né?
logo no início ali do seu evangelho. Porque este, está falando de João Batista, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, está falando de João Batista, fazendo uma menção a Isaías, que disse que viria uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho do Senhor, dizendo endireitai as suas veredas, falando de João Batista, que mais na frente nós vamos também fazer uma relação com o profeta Elias, tá? E o profeta Elias. Então, João Batista como sendo a reencarnação do profeta Elias. Isso é a doutrina espírita que traz? Não, isso está na Bíblia, está no Novo Testamento. Existe uma, um anúncio lá em Malaquias, dizendo que Elias voltaria, tá? E aí Jesus faz é, esse chamamento aqui para esse ponto. Então não há invenção. O que há é uma questão de interpretação, né? Que aí a gente pode dar as cores que quisermos, as tintas que quisermos, baseados nas nossas experiências desta vida e de outras. Olha a reencarnação passando aí de novo, né? Mas vamos seguir. Porque a gente não tem como, para falar desse assunto, mesmo que seja à luz do Evangelho de Jesus, de entendermos um pouco mais ou revisitarmos os conceitos espíritas que estão aqui, ó, sobretudo em O Livro dos Espíritos. Então a gente vai ter que trazê-lo para a gente começar essa escalada do conhecimento sobre a reencarnação. Trouxe algumas perguntas das muitas que falam do assunto, mas podemos começar por um ponto, que seria esse aqui. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Então, estamos falando da encarnação. Vamos supor, né, que há só uma vida, então, e que existe uma alma, como muitas religiões acreditam, e que estamos aqui encarnados porque estamos num corpo de carne, tá? Então, beleza. Uma vida, um corpo de carne, existe uma alma, existe algo além, né, do, do que o corpo, do que a matéria. E aí Kardec pergunta, qual é a finalidade, então, da gente encarnar? Que espírito, várias religiões acreditam. Resposta dos espíritos. Olha que interessante. Deus impõe, é uma imposição divina, é uma lei, com o fim de levá-los à perfeição. Então, tá aí, ponto, né? Qual a finalidade? É uma imposição para nos levar, o espírito, à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, muito bem. Para a gente alcançar esse objetivo, a gente vai ter que sofrer as vicissitudes. Não nascemos para sofrer, não entendamos assim, tá? Mas sofremos as vicissitudes, as dificuldades que uma encarnação nos impõe. Normal. A começar por um clima, por exemplo, um clima climático mesmo, de tempo. A gente está num planeta em que a gente está sujeito a climas que mudam com certa facilidade, com certa constância, em que a gente nos faz, por exemplo, né, como alguns estão aqui agora, todos agasalhados, né, encasacados, sofrendo ali com o frio. É uma vicissitude, porque é um clima que nosso corpo talvez não esteja muito acostumado. Quando a gente está acostumando com esse clima, vem outro, mais quente, que esquenta. Depois vem outro, que é mais ameno, mas que traz uma certa seca, dificuldades, enfim. São vicissitudes normais inerentes a um planeta como o nosso. Então, nós temos que sofrer as vicissitudes, porque estamos encarnados, no caso aqui no planeta Terra. Seguindo, conta ainda os espíritos. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, beleza.
Vamos caminhar para a perfeição, esse é o objetivo. A gente encarna para isso, a gente espia, a gente tem missão, ao mesmo tempo a gente tem que dar a nossa parte, a nossa contribuição, o nosso quinhão na obra da criação. Então Deus nos criou para isso. É para executá-la que ele toma um aparelho, um corpo, em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Para a gente chegar nesse entendimento aqui, a gente tem que ter estudado, sim, né, Deus como ser supremo, temos que ver o princípio material, que é a matéria, e temos o princípio espiritual, que é o espírito. Da matéria, nós temos o perispírito. Do perispírito, o perispírito daquele planeta X é formado com a matéria que envolve aquele planeta. Então, para a gente executar bem essa nossa missão, o que nos cabe dentro da obra divina, a gente ainda precisa encarnar. Estamos falando de encarnação, tá? E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, a gente também progride. Então, tá aqui. O objetivo da encarnação é essa. Muito bem. Então, Kardec é um sapiência em pessoa, né? Porque as próximas perguntas que separamos aqui, vai ter uma sequência de perguntas aqui muito interessantes, porque dúvidas pintaram e ele foi apertando, no bom sentido, os espíritos. Aí na pergunta 166, ele diz assim: tá, tudo bem. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Vamos lá. Então, nós estamos pensando aqui, tá, vamos lá, naquela crença de uma vida única, da unicidade da vida, né? Uma vida só. Nós temos esse tempo aqui na Terra, que sejam alguns anos, que sejam muito anos, vamos colocar na média aí seus 80 anos. A gente tem que passar por uma série de vicissitudes, temos que ajudar na obra da criação, mas é público e notório que a gente não, muito provavelmente, não vai conseguir atingir a perfeição durante essa vida corpórea. E aí? Então Kardec ainda ficou assim, que imaginando, né? Ah, então existe uma outra forma da gente atingir essa perfeição, já que na vida corpórea não deu tempo, porque tem gente que desencarna muito cedo, tem gente que 5, 10, 15 anos, 20, tem gente que vai até os 40, não viveu tudo que, entre aspas, teria que viver, né? E aí? Como se dá isso? Aí os espíritos respondem: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então aí começa a abrir o leque, né? Então tem uma finalidade, o encarnar, mas se a gente, para a gente conseguir essa perfeição que a gente não conseguiu numa vida só, a gente vai ter que passar por outras provas em novas existências. Então abriu um leque enorme de possibilidades aqui. Aí Kardec continua na 166A. Como a alma, né, ela realiza essa nova existência pela sua transformação como espírito. Eita! Então Kardec ainda dá uma prensazinha, né, no bom sentido, nos espíritos, dizendo assim: ah, entendi. Então é uma nova existência. Então seria assim, uma transformação de espírito, né? Mudei. Nova pessoa eu sou. Né? Não consegui atingir a perfeição naquele espaço de tempo ali, de uma vida corpórea, mas agora eu consigo fazer isso me transformando como espírito. Seria isso? Mais ou menos isso, né? E os espíritos? Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então ele volta ao ponto. Volta ao ponto. Legal, não, tudo bem, está se depurando. Aí a gente vai se transformando, sim. Vai depurando, vai mudando, vai transformando. O que era de um jeito, a gente pode melhorar, fica de outro. Ou pode piorar, né, gente? Mas vamos melhorar. Só que ele reforça. Como dizer, eu não consegui numa vida. Posso me transformar como espírito? Pode. Você está se depurando, está se transformando. Mas
Vai ter que sofrer a vida corpórea. Sim, mas eu já sofri, já passou. E agora? E agora? Kardec não fica satisfeito, né? Pergunta assim: a alma tem muitas existências corpóreas? Já que não deu para fazer em uma, a gente se transforma como espírito e tem outras, então? Resposta dos espíritos: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, as múltiplas existências, a reencarnação, ela é um conceito que já existe de muito tempo, desde uma antiguidade. Sim, o pessoal acreditava, tinham pessoas que acreditavam na reencarnação com outros nomes que dessem, que fosse o ressurreição, né? Que já foi muito discutido, né? Quando a gente fala um pouco de perispírito, depois teve um encontro só para falar disso. Mas como é que se dava, que mecanismo é esse, né, da reencarnação, é que muita gente não entendia. Então, muitos criaram teorias. Alguns até tiraram o princípio da reencarnação, que não era com esse nome, da própria Bíblia. Não, eu não vou tirar isso daí porque eu não quero vir como escravo, eu não quero sofrer coisas que, por conta do que eu fiz aqui, causa e efeito, numa próxima vida. Então, tira esse negócio daí. Simples, quiseram resolver numa canetada, né? Uma canetada. Mas os espíritos são categóricos. As pessoas queriam, essas pessoas que dizem o contrário, que não acreditam, que coisa e tal, querem, mas que conhecem um pouco o assunto, querem manter-nos na ignorância, que eles mesmos se encontram. Prefiro assim. Esse é o desejo. Kardec, não satisfeito, faz uma pergunta, um comentário, uma pergunta. Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Então, Kardec foi construindo o conceito. As perguntas foram feitas. E o Kardec foi encadeando ali. Kardec foi encadeando. Então, é assim que se deve entender? Depois de 4, 5, 10, 20 perguntas, os espíritos falam: é evidente, é isso. Aí Kardec segue. Tá bom. Já que ele falou qual a finalidade da encarnação, que a gente tende à perfeição e dá o nosso contributo aí na obra divina, qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Já está entrando numa outra seara aqui. Já está trazendo uma palavra que vai ser muito importante no nosso estudo sobre reencarnação, para a gente poder entender isso melhor. Então, na pergunta 167, da finalidade, não é mais da encarnação, porque a gente encarna para melhorar, para aperfeiçoar. E por que que a gente reencarna? Muitas vezes a expiação, a gente está tendo que pagar, resgatar muitas coisas que são necessárias, uma dívida que a gente vai fazendo, porque nós temos o livre-arbítrio, que a gente já estudou sobre isso, a gente faz escolhas, dessas escolhas nós temos causas, causamos que aí temos os efeitos. Então, muito provavelmente, a gente vai escolhendo alguns caminhos ruins, a gente vai espiando através das reencarnações e vai melhorando de forma progressiva. Deus usa o tempo, gente. Vai melhorando progressivamente a humanidade. Na pergunta 170, Kardec faz uma pergunta que dá um alento. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Por quê? Um pouco antes, na pergunta 68, 69, ele pergunta sobre o número de existências, se é limitado, sabe? É limitado o número de encarnações? Não, não é limitado. Nós podemos reencarnar várias e várias e várias vezes até a gente atingir níveis que nos proporcionem chegarmos a um ponto como esse aqui, a não precisarmos
encarnar mais. Ele chega a perguntar, Kardec, para os espíritos, se eh, tem as encarnações, o número de encarnações são iguais para todos. Fala que não. Depende. Depende do grau de adiantamento de cada espírito. Então, eu com certeza precisei de milhares de encarnações, vou precisar mais de um bocado, diferentemente de vocês, que muito provavelmente deve estar na segunda ou terceira encarnação aí, vocês já são pessoas de bom coração, conseguiram chegar mais rápido do que eu. Mas, enfim, não é igual. Não é igual. E Kardec fala, então, há um limite, não, quer dizer, não é um limite, não tem um limite, mas chega uma hora que a gente chega num ponto. Que ponto é esse? A perfeição. Tá, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado. Um espírito puro. Então, é esse o nosso desejo, é esse o nosso caminhar, é para chegar aí, gente. É para chegar nesse ponto de sermos um espírito feliz, mas na felicidade que não é deste mundo, né, gente? Não confundamos. É uma felicidade que a gente não tem nem noção. A gente lê alguma coisa, a gente tem momentos de alegrias, né, e felicidades, às vezes passageiras, efêmeras, né, ou relativa a felicidades, mas não é a felicidade real. Não é. Os próprios espíritos, quando eles mandavam os livros lá através do Chico, por exemplo, André Luiz, ele não conseguia passar o que ele estava sentindo com o sentimento dele. Ele passava com as palavras que a gente poderia entender para dizer assim, gente do céu, a música aqui no mundo espiritual é outra coisa, é outro nível. A arte, a beleza, a natureza, sabe? Então, a gente não tem essa noção. A gente tem assim uma vaga noção baseada no relato dos espíritos. Mas o nosso objetivo é sermos um espírito feliz, um espírito puro. Então nós chegaremos lá quando a gente não precisar mais encarnar, gente. Não precisar mais reencarnar. É a nossa meta, é o nosso objetivo. Um, por mais que a gente goste de um planeta como o planeta Terra, ou não goste, mas a gente tem que caminhar, caminhar. E é isso que João Batista representava. O fim da reencarnação. A gente tem que acabar com esse negócio de encarna, desencarna. Me arrependo, vou lá reparar e fico nesse vai e vem. A gente tem que avançar. A gente avança progressivamente, pouco a pouco, mas a gente vai. E na pergunta 171, a grande pergunta, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Gente, dogma não é no sentido dogmático da Igreja Católica, por exemplo, né? De hoje e de ontem. Não tem nada a ver. É um ponto fundamental, um ponto crucial, um ponto que é, como diria um grande ministro antigamente, é imexível, né? Ele não se mexe. É um ponto fundamental. Em que se fundamenta este ponto fundamental da reencarnação? A resposta dos Espíritos sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir, diz os Espíritos. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, a vida não se acaba, a vida é uma só. Então, com a morte do corpo, acabou. Não, a gente já viu isso. A gente viu sobre causa e efeito, vimos aí sobre livre-arbítrio, que a gente tem escolhas. Se a gente escolhe errado, vamos ter que passar por aqueles processos todos, arrepender, vamos ter que expiar, vamos ter que reparar. É da lei, é da lei. Hoje, amanhã ou depois, isso vai acontecer. Então, se fundamenta na justiça de Deus, porque com isso vem à tona toda a bondade, a justiça do Criador, que ele não vai criar um mundo diferente por pessoa. O mundo é um só. As dificuldades são diversas. Como explicar tudo isso? Se a pessoa não o fez por merecer. Só a reencarnação explica. Só. Porque eu me nego.
a acreditar que eu estou pagando por um erro que foi do meu pai, que foi da minha mãe, que foi do meu antepassado. Até ali o segundo grau, acho que tudo bem. Do terceiro em diante pode ter sido eu mesmo, né? Sei lá. Aí eu tô, tô resgatando sim algo que eu fiz. Então é complicado a gente não entender isso, porque a gente começa a ver tantas mazelas no mundo e não entender o porquê. E achar que é só, não, é porque Deus quer. Calma lá, calma lá, né? Então, não só sobre a justiça de Deus, mas sobre a revelação, que é uma palavra interessante. Que revelação é essa? A da doutrina? O que que é? Não, gente. À medida que a gente vai entendendo algumas coisas, as coisas de Deus vão se revelando naturalmente. A natureza está aí. Então a gente vai vendo isso, vai vendo a perfeição, vai vendo como Deus é soberanamente justo e bom, e a gente vai começando a compreender mais ainda as coisas da vida. Então, é sobre a justiça de Deus e sobre a revelação. E um pai, ele deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. Um bom pai. Então, Deus dá sempre oportunidade. Aquele slide que a gente passou na última aula sobre causa e efeito, só um resuminho aqui rapidinho, deixa eu botar aqui o nosso peraí, apontador. Nosso objetivo é o progresso completo. Completo. Então, nós temos o progresso intelectual, que vem em primeiro lugar, para chegar no progresso moral, que é o segundo. Depois, no meio, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher, a gente aumenta a responsabilidade, nosso senso moral vai se desenvolvendo. Tudo isso para a gente chegar aqui, ó, no progresso completo. Senão com o tempo, senão passo a passo. Para que isso aqui tudo, gente? Como? Desculpa. Só reencarnação. Numa vida só, corpórea, não atingiremos esse progresso completo. Sinto muito informar. Então, nós temos que passar por esse caminho, por essa fieira aí da reencarnação. Bom, aqui um resumo, só para. A gente não vai conseguir falar tudo com relação a, a esse assunto, mas fica aqui para a gente dar uma, uma pesquisada a mais. Mas existe a teoria da ressurreição, existe a teoria da reencarnação, existe a teoria da unicidade da vida, existe a teoria do que não temos alma, enfim, tem de tudo, né? Mas olha que coisa interessante. Vamos ver umas características aqui, só um resuminho, né? Não vamos explorar isso aqui. Ressurreição, que está muito no cristianismo e nas religiões cristãs, né? E na reencarnação, que o espiritismo, né, como exemplo, também levanta essa bandeira. Mas tem também os orientais lá, tá? Lembrando, nós somos cristãos, né, gente? Mas vamos lá, ó. Sobre a continuidade. Acreditam, né? O pessoal que acredita na ressurreição, acreditam na continuidade da vida após a morte física. Tamo junto. Mesma coisa da reencarnação aqui, gente. A gente acredita na continuidade da vida após a morte física. Show. Identidade. Olha que coisa interessante. O indivíduo ressuscita com seu próprio e único corpo, porém glorificado. Então a ressurreição não é para todos. A Bíblia fala que é para todos, né? Só que aí o pessoal resolveu alguns, né, jogar mais puxar mais a brasa para sua sardinha e dizer assim, os que aceitam o Senhor, né, os santos, os salvos, esses vão ser glorificados. É mais ou menos assim a interpretação. A identidade é mantida com o mesmo ser. Então, aqui começam algumas diferenças. Na reencarnação, a alma ou o espírito transita para um novo corpo. A identidade se mantém na alma, não no corpo. Então, a alma é uma só, a identidade, o espírito é o mesmo, mas o corpo não, é outro corpo. Tá? Número de vidas. Para os que acreditam em ressurreição, uma única vida terrena para o juízo final e a eternidade. Viveu, se aprendeu, aprendeu, se fez bem, fez, se fez mal, azar, é mais ou menos assim, até o juízo final e para a eternidade. Única vida terrena. Na reencarnação, múltiplas vidas sucessivas para aprendizado
e evolução. Corpo. O corpo é restaurado e transformado, tornando-se imortal e perfeito. Então, gente, é isso mesmo. Dizem os estudiosos, a gente vai ler isso no dicionário de John Davis, por exemplo, dicionário bíblico, né? Que eles acreditam sim que o corpo vai ser restaurado, né? Na hora do juízo, sobretudo, porque Deus tem esse poder. E a gente sabe que tem poder para tudo, né? É tão interessante a interpretação deles, né, desses estudiosos, que eles falam que o corpo, que Deus vai fazer alguma coisa que aquele corpo vai voltar a ser como era, mas melhor ainda, glorificado, imortal, perfeito para viver eternamente com o Pai. No caso da doutrina espírita, ou desculpa, da reencarnação, o corpo é descartado e um novo é adquirido em cada nova existência. Veio do pó retorna, ao pó retorna. Descarta, outro corpo virá. Propósito. Qual o propósito disso tudo? Da ressurreição é o juízo final e acesso à vida eterna, no céu, no inferno, com base na fé e nas ações de uma vida. O propósito da reencarnação, evolução e purificação da alma através de sucessivas existências até a perfeição. Eu não sei, mas eu prefiro. Se eu for direto para o céu, talvez eu até acreditasse e gostasse dessa aqui, de a questão de uma vida só. Mas eu não sei, né? Não sei como é que está a minha fé, minhas ações, né? Para mim estão boas, mas vai que não estão, né? Então pode ser que na hora H, em vez do céu, eu pegue outra portinha, né? E aí, não sei se vai ser bom viver eternamente lá no inferno. Bom, não sei, né? Não sei. Vamos seguir. Na doutrina a gente evolui e se purifica. Redenção, salvação. Para a ressurreição, a redenção, a salvação é concedida pela graça divina, Deus, né? Peraí, você sim, você não, vem para cá, para a direita, para a esquerda, mediada por uma figura central, Jesus Cristo no cristianismo. Então, Jesus Cristo é Deus, é Pai, é Filho, é Espírito Santo, é tudo, né? Então, fica ali, separando os bodes das ovelhas, né? Como está escrito. Na questão da reencarnação, gente, como é que se daria a redenção, a salvação? É alcançada pelos próprios esforços e aprendizados do indivíduo ao longo das vidas. Lei de causa e efeito. Aí vem a conta, vem para nós. Se eu preferir ficar na ignorância e não acreditar, eu vou para outra. E digo, não, esse negócio de depender de mim, não quero saber não. Prefiro que Deus venha com a graça dele, ou Jesus, e me escolha, né? E nós temos até um texto bonito, que até já foi lido aqui, não sei se foi lido, mas foi comentado, sobre a mãe que desistiu do inferno, né? Não, desculpa, a mãe que desistiu do céu. É um texto espírita, né? Em que ela... É bem famoso. Em que ela, na hora que desencarnou com o filho, na hora que ela vai lá para a separação, o filho vai para o inferno, ela vai para o céu. E ela tem um diálogo muito bonito lá com Deus, né? Com o juiz lá. E ele fala: não, 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 você vai para o céu, porque eles vai para o inferno. E ela diz assim: olha, prefiro ir para o inferno junto com meu filho. Fica com esse teu céu aí, né? Então, é uma visão muito complicada. Isso aqui é só um resumo, tá aí gravado. Depois de compartilhar esse material com todo mundo, vamos seguir, porque nós temos assunto, tá? Vou trazer aqui um livro do Emmanuel, que se chama Emmanuel, é o primeiro livro dele, através do Chico. E lá no seu capítulo 5, né, no quinto capítulo, ele vai falar sobre alguns assuntos, e no 5.5 ele vai trazer a questão das reencarnações. Muito interessante, gente. Esse livro, Emmanuel, que se apresentou para o Chico como um sacerdote, né, da última encarnação dele, que não foi como o. Ah, gente, eu sempre esqueço um jesuíta que veio aqui para o Brasil. Nossa, aí a Magda vai me lembrar já já, que foi ela que me lembrou da outra vez. Mas tudo bem. É, foi uma outra que ele teve, né, mais adiante, que não foi o Basílio também, o Damiano, desculpa, não foi. Enfim, ele nesse livro, ele meio que dá uma rompida mesmo com
qualquer coisa que o ligasse ao catolicismo. Então, ele traz conceitos espíritas ali fantásticos nesse livro aqui. E lá no 5.5 ele vai falar sobre a reencarnação. E aqui, ó, ele vai dizer: cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, Foi o por Manuel conta. da Nóbrega? Manuel da É o Nóbrega, é isso padre, mesmo, Silvio. padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, mas não foi como padre que ele apareceu para o Chico, nem foi como Damiano, enfim. Foi como um sacerdote que encarnou no século XIX. Mas vamos lá. Por quê? Porquanto ela significa uma bênção divina. A encarnação é uma bênção divina. Olha que coisa interessante que a Emmanuel fala. Quase um perdão de Deus. Então, sabe, a reencarnação é tipo assim, Deus nos perdoando. Oh, meu Deus do céu. Vai lá, meu filho. Faz de novo. Mas ele diz também, ó, é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Então, preciso chegar no topo. Como é que eu faço? Encarna. Não, não, peraí, não tem outro meio, não. Não tem um jeitinho, não, ficar estudando aí no plano espiritual. Você pode até ficar por um tempo, mas você quer pegar um atalho? Todo mundo quer um atalho, né, gente? Hoje a gente tem um GPS aí que a gente liga no carro, a gente sabe chegar no lugar, né, gente? Eu sei ir daqui para o meu trabalho, para o plano, mas eu boto o GPS, qualquer BO no meio do caminho, eu pego um atalho. Todo mundo gosta disso, gente. Um atalhozinho assim que seja bom. A encarnação é isso. Então, o que que o Emmanuel fala? Que a gente deve amar a nossa existência, seja com lutas, com amarguras temporárias, seja com melancolia, sabe? Seja com o que for. A gente tem que amar. A gente tem que gostar dessa nossa existência. Do jeito que tá. Do jeito que tá. Vamos seguir. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência, que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Então, a gente vai ali com muita vontade, persistência, firme, a gente vai chegar em pontos que a gente não vai querer mais ficar parado, vamos querer avançar. Quando a gente chegar no ponto de não precisar reencarnar mais, seremos puros, espíritos perfeitos, para ficar na contemplação? Não. A gente vai entender que os caminhos que a gente escolheu não vamos escolher mais. Senhor, o que que eu posso ajudar mais? Me diz aí. Ah, agora as missões são outras. Olha só, tem essa aqui. De vida que segue. Continua Emmanuel aqui no livro Consolador. Desculpa, vamos mudar de livro, né? Que é o Emmanuel, agora no livro Consolador, que é um livro fantástico, perguntas e respostas, perguntas escolhidas por ele, feitas pelos amigos do Chico, e ele respondeu. Na perguntas 370, tem um assunto interessante que a gente fica meio curioso. Será que eu tenho reencarnação? Sou um reencarnado? Será que eu posso me lembrar das coisas do passado? Né? A gente gosta disso. Quem não gosta de uma fofoca do além, gente? Me conta aí. Seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para quem as recebe? Para os que as recebem? Então é isso. Então tá. Então tem reencarnação, mas e aí? Aí vem aquela grande beleza de Deus, que é o bendito véu do esquecimento. Né? Por que que eu não lembro do que eu fui em outra vida? Poxa, Deus podia deixar eu lembrar, que com isso, com certeza, eu ia melhorar mais rápido. Lê do engano, segundo a doutrina espírita. Mas eu trouxe Emmanuel aqui para falar para a gente. Seria lícito a gente investigar os espíritos com nossas vidas passadas? Tal? Respostas. Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse ouvido, o esquecimento, é indispensável à valorização de vossas iniciativas. Então, se a gente lembrasse de tudo, a gente talvez não valorizasse qualquer iniciativa que viesse. Porque a gente já saberia o que foi feito, o que precisaria ser feito. Talvez a gente descansasse mais ainda. Que a gente ia dizer assim, nossa, o negócio é pesado demais. Eu vou fugir desse negócio aí. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades.
e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. Então, não provoquemos. Terapia de vidas passadas existe, existe. É bom, é bom. É para quem? Não sei se para mim. Mas às vezes um problema sério. Tem gente que tem fobias, né, incríveis, enormes, a ponto de não conseguir viver. Aí existem trabalhos, né, científicos de que fazem terapia de vida passada que a pessoa consegue até enxergar ou entender aquele ponto que está fazendo ele não avançar nessa vida. Então, para essas coisas, mas é para um caso, na minha opinião, viu, gente? Não sou especialista no assunto, mas pelo que eu já estudei. É em casos assim um pouco mais extremos. Extremos mesmo. Agora, curiosidade, deixa eu saber quem eu fui. É, porque eu sinto a dorzinha de cabeça aqui, queria entender isso aí. Não é por aí, gente. Continua Emmanuel. O conhecimento do passado, do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. É, O Arnaldo Rocha, o marido de Meimei, ele me contou de 5 grandes espíritos, espíritas, né, que tinham regressão espontânea de memória de vidas passadas. Impressionante, ele me contando. Essas 5 são, em primeiro lugar, Chico Xavier, em segundo lugar, Ivone Pereira, a opinião do Arnaldo. Ele me falou isso segurando o dedo aqui, ó. Chico, Ivone, Noê, uma grande amiga nossa, desencarnou ano passado. É, o Wallace Leal, o Wallace Leal e o César Burnier. O Wallace César, o Wallace um pouco mais moderno, né, mais da época do Chico ainda, e o César Burnier bem na época do Chico. É bom isso? Gente, eu não sei se eu gostaria de ter isso, não, porque não deve ser fácil. Ivone Pereira, praticamente, assim, metaforicamente, praticamente não veio com esse véu do esquecimento, sabe, gente? Ela lembrava das vidas mas ela tinha uma grande missão. Ela olhava para o pai e não reconhecia o pai, porque ela dizia que não era o pai era outro. Ela via o pai em espírito. Enfim, imagina a confusão na cabeça de uma criança, né? E Emmanuel termina assim: na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Isso está lá numa pergunta, resposta à pergunta 347. Então, seja trabalho feliz, seja numa experiência muito ruim, é tudo um aprendizado, gente, uma oportunidade concedida por Deus para que a gente possa progredir e seguir adiante. Quando a gente começa a entender esse processo, é uma questão de fé também, de crença, de acreditar. Porque a gente não tem como provar. A gente tem os espíritos do lado de lá que trazem mensagens para nós, livros, textos, experiências, em que faz sentido, fala da a nossa razão e ao sentimento, e a gente é por aí. Por isso que acreditamos na reencarnação. Mas não é um negócio muito simples. Honório Abreu falou para mim, eu já contei isso em uma live, que nesta vida foi que ele acreditou em reencarnação. Ele, como Honório Abreu. Porque mesmo antes, que ele me contou algumas encarnações dele, inclusive uma que ele foi o Jacques Bossuet, que estudou muito o Apocalipse e outros livros, um grande especialista, mesmo com tanto estudo, ele não acreditava na reencarnação. Mas nessa vida, como Honório, ele passou a acreditar. Então você vê como o negócio não é simples. Então, se a gente acredita, gente, olha que maravilha. Já estamos melhor do que muita gente, muitos pensadores que só ficam no raciocínio ali, em volta do raciocínio. Então, a gente já tem um pouquinho mais de fé para acreditar, tá? No livro Pensamento e Vida, né, e eu vou avançar um pouco aqui, esse livro é fantástico, aquela cartilha que Emmanuel adaptou para os encarnados, porque é uma cartilha usada no mundo espiritual, para os que vão encarnar, ele traz lá no seu capítulo 11, falando sobre berço. É interessante, eu não vou ler tudo, vou passar algumas coisas aqui, mas vai ficar aí como referência, tá? Todo berço de agora retrata o ontem
que passou. Então, todo renascimento, todo berço, todo nascimento retrata o ontem que passou. E ele faz um texto aqui prévio, né, dizendo assim, excetuando-se alguns casos específicos de missionários que até senhoreiam essas reservas fisiológicas, enfim, que até acompanham muito da preparação, né, da encarnação. No geral, para missões e tudo mais, né? No geral, todo breço ele vai retratar o ontem que passou. E ele continua. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que precederam. A gente está numa existência, é um puxadinho da vida anterior. Por isso que a gente fala, a doutrina fala, a gente, não adianta querer saber o que que eu fui do passado, mas muito provavelmente, hoje eu estou um pouquinho melhor do que eu fui na vida anterior. Tomara, né, gente? Pouquinho que seja. Que eu não esteja estacionado, né? Nem esteja piorando moralmente. Moralmente. E ele continua aqui. Era para continuar. Peraí. Gente, meu. Ixi, avançou demais agora. Meu mouse tinha travado, acredita? Vamos lá. Olha o que que ele diz. Na câmara uterina, gente, o Emmanuel, olha que coisa bacana. Nesse capítulo, ele fala, inclusive, da genética, da hereditariedade. E nós, seres humanos, cientistas, a gente começa a querer dar resposta muito física para a coisa. E ele comenta. Gente, é muito interessante, não vai dar tempo de falar aqui, mas leiam esse capítulo. Leiam, porque a hereditariedade ela vem de coisas que a gente vivenciou no passado. Estou falando de meu Deus do céu, enfim, física, tá, gente? Porque a gente quer dar respostas. Ah, tá assim por causa disso. Não, é reflexo. Olha só, na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Semana trazendo. Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota de tempo. Quando ele fala selando-nos a destinação, ele não está dizendo que há determinismo para isso. Ah, pronto, né? Imprimiu na chapa lá fetal, agora eu vou ser isso, não vou mudar, não. Não é isso, tá? Não é isso. Leiam lá que vocês vão entender. Pelo transe da morte, muito bem, ele falou lá do berço, pelo transe da morte física, a gente regressa à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Então, a gente nasceu, morreu, levou uma gama de realizações que talvez não fosse o previsto, aí a gente vai ter que reencarnar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo o quê, gente? Reajuste e pagamento. A modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante que se nos revolvem as queixas e aflições. E ele segue. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Então a gente cria um infernozinho devido a erros, culpas e tudo mais. Aí vem a misericórdia de Deus e vai, meu filho, vai lá. Quase um perdão, como Emmanuel fala. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Sinto muito. É uma falta, a gente viu no causa e efeito. Está anotado aquele ponto ali, vai ter que ser cobrado aí na contabilidade divina em algum momento. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Olha que coisa.
a gente assimila essência genética daqueles que se afinam conosco. Eu não sei se eu trouxe esse texto aqui, mas tem uma parte que Emmanuel fala, não sei se é aqui, deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Em que ele fala que acho que o Consolador, quando ele vai falar sobre a reencarnação, sobre o embrião, se a reencarnação começa ali no embrião, e ele fala, né, de algumas que começa ali, mas nem todos têm essa consciência, outros têm, enfim, depende do grau de evolução, né? E tem outra pergunta que fala assim, mas a mãe, em algum momento, né, o organismo da mãe com o organismo do feto, tal, eles acabam se misturando assim espiritualmente e tudo mais, né? E ele fala que sim, muitas vezes as marcas de nascença são impressões, no bom sentido aqui, que a mãe coloca no embrião, no feto e naquele espírito, sabe assim, no corpo. É uma coisa muito interessante, gente. Seguindo, aqui, ai meu Deus, peraí. Os problemas da hereditariedade descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno, de restauração, melhoria, agradecimento, na certeza de que fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Gente, vale a pena a leitura detida desse capítulo 11, falando do berço. Lembrei, enquanto eu estava falando estava preparando isso, de um outro capítulo que eu só trouxe o começo dele, porque ali fala muita coisa também. Que as pessoas podem dizer assim, ah, mas eu não lembro da outra vida. O que que eu fui? E se eu fui lá um médico ou qualquer outra coisa, né? Um gari, ou... por que que eu não lembro disso? Por que que a minha vocação é essa e não aquela? Emmanuel vai trazer no capítulo 16 sobre vocação. Vou ler só esse comecinho, ó. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É o reflexo das experiências. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Então, nossa, mas um exemplo, eu fui um médico, mas por que que eu não estou conseguindo nessa vida aqui engrenar nisso? Parece que está tudo diferente. Sim, meu amigo, você foi médico há 100 anos, há 200, sei lá. As técnicas são outras, então a gente está engateando em algumas coisas, outras não. Só estou dando um exemplo, né? Todavia, comumente retomamos no berço a senda, o caminho, que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Isso só são os dois parágrafos iniciais desse capítulo, que é belíssimo. Então fica aí para a gente pesquisar. E aí eu trouxe Luz Imperecível, tá? Gente, no capítulo 6 do Luz Imperecível, do Honório ainda encarnado, ele trouxe para a gente Mateus 3,6. E diz assim, ó, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Está falando de João Batista. Falar de João Batista é falar de reencarnação. Por quê? Olha o que diz aqui, ó. Na doutrina espírita não existe batismo. Tudo bem, não existe isso. No caso do João, antes de a pessoa se fazer batizar, ele confessava publicamente seus pecados. Então, a gente falou um pouco disso quando falamos do arrependimento. O seu batismo de João era o da água para o arrependimento. Podemos ver neste ato um símbolo da reencarnação, enquanto que o batismo, o de Jesus, era o do fogo e do Espírito, que focaliza a renovação. Ele falava, João, né? O que eu faço agora, o que vem após mim, eu não sou capaz nem de amarrar suas sandálias, porque ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Então, João traz para nós, com esse simbolismo do batismo, a reencarnação. O ato de mergulhar na água, arrependei-vos, mergulha, sai de novo.
lembrando o mergulhar para reencarnar. Volta, reencarna, melhora, piora, arrepende, fica nessa. Então tem uma hora que ele fala, é necessário que ele diminua, João, o que ele representa, e que Jesus cresça, que seria essa renovação. Então temos que parar, gente, com esse movimento de encarna, desencarna, para que a gente possa ser renovado em Cristo. E o Honório continua, né? A imersão na água faz lembrar o mergulho nos líquidos intrauterinos, quando o espírito parte do plano espiritual. Então, fica o convite para a gente ler o capítulo 6. Muita gente que participou do evento ano passado ganhou o livro Luz Imperecível, tá? E está no NepSearch. Quem quiser buscar isso aqui, gente, pesquisa lá. Reencarnação, Honório Abreu, você vai ver isso aqui, tá? Ah, bem interessante, eu vou passar isso aqui porque fica para a gente estudar depois, tá? E a gente vai aqui para a Bíblia. Vamos pegar alguns exemplos aqui, né, desse princípio da reencarnação na Bíblia. E, gente, é muita coisa. A gente vai citar alguns, vai deixar como referência alguns aqui. Nesse trabalho, que até foi o Honório que fez há muito tempo, ele convida a gente a estudar os versículos 2 a 15 do capítulo 11 de Mateus, que é quando João Batista envia aqueles dois discípulos a Jesus para saber. João estava preso, é, mandou lá os dois discípulos, como a dizer, será que é ele mesmo? E Jesus falou, ó, fala para o João que os cegos voltam a ver, os coxos estão andando, os mortos se levantam, pobres são evangelizados, enfim. Depois que esses discípulos saem, Jesus continua falando. Então eu peguei a partir do 7 aqui, tá? Então lá para o 7, Jesus diz assim, ó, ao partirem eles, né? Começou Jesus a falar ao povo a respeito de João, falando para o povo: que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Interessante que na época do Miludinho lá, as pessoas corriam, né, para poder ver assim: vamos ver o que quer dizer cana, vamos estudar a cana, porque a cana dá o açúcar, enfim, é uma expressão idiomática, né, que o Haroldo até me explicou isso em loco lá, uma vez a gente conversando. Foi aqui em Brasília, uma vez a gente batendo papo. Uma cana sacudida pelo vento. O que vocês foram ver no deserto? Foi João que pregava no deserto. Vocês só foram lá para ver mais um Maria vai com as outras, uma cana sacudida pelo vento. O que vocês foram ver no deserto? Mas o que vocês saíram a ver? Um homem vestido de roupas finas? Vocês não encontraram isso, né? Os que vestem roupas finas residem nos palácios dos reis. Lembra do Salomão, né? Com as vestes dele. Mas o que saístes a ver? Jesus continua. Um profeta? Sim, digo-vos. E muito mais que um profeta. Então ele começa a falar da personalidade do João Batista, que a gente sabe que era primo de Jesus. É dele que está escrito, Jesus fala isso. Eis que envio ante a tua face meu mensageiro, que preparará teu caminho diante de ti. Então, gente, quando Jesus fala aqui, né, é dele que está escrito, é porque desde Malaquias, porque Elias ele aparece lá no livro de Reis. Tem toda aquela história do profeta Elias, o grande profeta Elias, que sustentou ali a fé, cometeu alguns abusos, né? Mandou matar 450 sacerdotes. Meu Deus, é muito sacerdote, né? Mas está escrito lá. E lá em Malaquias diria: eis que envio um mensageiro que preparar o caminho diante de mim. Então tem toda uma história falada em Malaquias 3, Malaquias 4, dizendo que viria um outro. Então Jesus está reforçando isso. Peraí, está escrito que viria um. Então é ele? É. Tem mais. Em verdade vos digo que não apareceu entre os nascidos de mulher outro maior que João, ou Batista, o que mergulha. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, dos que estão aqui, uma expressão idiomática também, dos que estão aqui entre nós, desses nascidos de mulher, Jesus nasceu, viu, gente? Renasceu, Jesus encarnou. É, o maior é João Batista, mas mesmo o menor lá no reino é maior do que ele. Desde os dias de João,
o Batista, até agora, o reino dos céus é assaltado e os assaltantes o conquistam. Ou seja, outras traduções falam é tomado por violência. Então, dos dias de João até agora, até esse presente momento, o mundo é isso, tomado por violência. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar isto, ele é mesmo, ele é mesmo Elias, ou mesmo, tá? Que estava destinado a vir. Os que têm ouvidos, ouçam. Então Jesus começa a falar que, olha, o maior de todos aqui é o João Batista, o que ele representa até hoje é assalto, é violência, tudo que ele, né, até hoje é assim, a partir de agora tem que mudar. E se quem quiser ouvir, quem quiser aceitar, livre-arbítrio, né? Escolha. Você quer ouvir o que eu estou te falando? Quero. Ah, então tá, vou te dizer uma coisa. João é Elias que estava destinado a vir, que Malaquias falava que Elias voltaria, que Elias viria. Muito bem, vamos seguir. Lá em Mateus 16, 13 e 14, diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros, o Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Em Mateus 17, 10, ou seja, a crença da reencarnação, sobretudo com esses com esses profetas, ela existia. Ou você é João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer outro dos profetas. Lá em Mateus 17, 10 e 13, diz assim: Perguntaram-lhe os discípulos: Por que então dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Respondeu Jesus, dizendo: Sem dúvida, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. O arrependimento vem primeiro, gente. Aquela três passos, né, do arrependimento, a expiação, a provação, né, ou a reparação, ela virá primeiro. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. E já faz uma profecia aqui, né? Assim também filho do homem, o filho do homem, há de padecer por parte deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falara a respeito de João Batista. Então os discípulos, ali estava claro, gente. Jesus comentava isso, tanto é que é repetido isso em várias passagens. Nesse momento, eles entenderam de que era de João Batista que ele estava falando. E se continuando um pouco mais. Quando é do anúncio de João, do nascimento de João Batista, tem toda aquela história de Zacarias, de Isabel, que ele entra para o templo, fica lá um tempo lá, depois sai sem falar. O Espírito falou, olha, você duvidou, tipo, você vai ficar sem falar agora, quando nascer o filho, você vai voltar a falar. Enfim, tem toda aquela história de Zacarias. Está lá em Lucas 5 a 17. Eu trouxe o 16 e o 17. Olha que coisa interessante. Ele falando, o anjo falando para Zacarias, que viria, ele teria um filho, bote o nome dele de João, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Tem várias traduções, né? E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, falou da missão de João Batista. Muitos aqui, quando a gente vai ler, por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia, né, a Bíblia de Jerusalém, os estudiosos falando desse ponto aqui, não é que ele tenha sido Elias, eles já tentam tirar realmente a reencarnação, mas é que ele viria com aquele brio, com aquela coisa do Elias, repetindo Elias, imitando Elias, né, com aquele mesmo sentimento.
É uma forma de interpretar. É uma forma de interpretar. Mas para nós só faz sentido, nós espíritas, como sendo uma reencarnação. E depois a gente vai ver, que é muito interessante. Depois vocês leiam lá no livro Boa Nova, Jesus e o Precursor, né? Que ali tem uma dica fantástica de Humberto de Campos. Fantástica. Fantástica. No finalzinho, perto do final, onde ele diz assim: distanciados no tempo, há de se presumir que ali seria o primeiro encontro entre o amor e a verdade. Não sei se o primeiro encontro, o encontro, talvez o primeiro encontro entre o amor e a verdade, quando fala de Jesus com seu filho, desculpa, com seu primo João Batista. Então a gente vai ver muito provavelmente um Elias ali, que mais na frente seria o nosso querido Allan Kardec. Vamos seguir. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Isso aqui é clássico. Dentro da doutrina espírita, a gente estuda muito isso. Não existe algo tão claro dentro da Bíblia quanto essa passagem, e falando de Elias, né, que já haveria de vir, que já veio, vocês não reconheceram e sabiam que era Elias, estava falando de Elias. E aqui nós temos um doutor da lei, uma pessoa que era muito entendida da lei mosaica, e que questiona Jesus, está lá em João 3 capítulo 3, né, versículo 1 ao 15, indo direto para o terceiro versículo, quando Nicodemos está conversando com Jesus. Jesus fala: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você vai nas Bíblias, você vai ver um monte de explicação, né? Não é nascer, né, de novo, não é renascer, é se renovar, nascer em espírito, enfim. Só que Nicodemos ficou tão assim que perguntou: como pode ser isso? E Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? E ele fala: quer nascer da carne é carne, o que é de espírito é espírito, o espírito sopra onde quer. E começa a falar, dá um monte de dicas lá para Nicodemos. Se eu te falo das coisas da terra, você não compreende? Porque, gente, encarnação é para mundos como o nosso. Uma hora não precisaremos mais disso. Em outros mundos mais avançados, em alguns não tem mais encarnação, gente, é encarnação. Então, ele está falando de coisas da terra. E o Nicodemos não conseguia compreender. Como pode um homem sendo velho voltar para o ventre de sua mãe? Deixou a cabeça dele baratinada. Na lição 14, acho que é a 14 do Humberto de Campos, lá do Boa Nova, tem esse diálogo. E tem os bastidores do diálogo. E tem a continuação com o Tiago, Jesus conversando. É muito lindo, gente. É muito lindo. E Jesus ali, no livro Boa Nova, conversa sobre a reencarnação. A cura de um cego de nascença, só para a gente caminhando aqui já para os finalmente, né? Então, mais um caso aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por que eu perguntar um negócio desse, gente? Sabe quem foi que cegou? Por que está cego? Foi culpa dele? É de nascença. Como é que se dá isso? Que culpa é essa? De onde é que ele traz essa culpa? Ou é do culpa dos pais, né? Vamos lá. Os pais que fizeram, e aí, né? Mesmo que seja uma questão hereditária, ou mesmo que seja uma questão congênita, ou mesmo que seja uma doença porque o pai, a mãe abusaram de alguma coisa, né? Pegou uma doença venérea, seja o que for, a criança nasceu com uma certa deformidade. Onde é a justiça de Deus? Onde? Se foram os pais que pecaram, entre aspas. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Talvez um missionário ali, não sei. Quando Paulo de Tarso, Paulo é uma coisa incrível. Quando a gente vai ler ali o capítulo 15, é o capítulo 15 inteiro da primeira epístola aos Coríntios. Ele vai tratar da ressurreição. Ele vai falar uma série de coisas. Dentre elas, ó, se vocês não acreditarem
que Jesus ressuscitou, então vocês também não acreditam em ressurreição. Mas ele vai explicar como é que se dá a ressurreição. Gente, é tão claro que eu não sei por que que os estudiosos conseguem fazer uma bagunça e levar para uma coisa mais fantástica, sabe? Até mística sobre a ressurreição. Que Paulo fala diretamente, a gente ressuscita, mas a ressurreição existe, mas não é do próprio corpo. E ele chega no versículo 44 e diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. A gente já estudou sobre isso. Falamos sobre o perispírito. Se há corpo animal, há também um corpo espiritual. É isso que Paulo, nesse capítulo 15 inteiro, ele vai explicando para a igreja de Corinto lá. Que existe sim um corpo a mais. Que a gente ressuscita sim, mas não no corpo material. E as pessoas estão até hoje esperando esse bendito dia do juízo final para poder ressuscitar no próprio corpo, com a mesma identidade, né? Sendo o mesmo espírito, mas com o mesmo corpo, com o mesmo tudo, só que agora glorificado. Quem dera a gente conseguisse glorificar nosso corpo espiritual, sabe? Limpando essa veste nupcial que Jesus tanto comenta, que é o nosso perispírito. Aí sim a gente sai do outro lado resplandecente. A gente ressuscita de uma forma maravilhosa. Porque com esse próprio corpo aqui, não dá, não dá. Então, gente, era isso. Referências evangélicas temos algumas aqui, algumas foram citadas aqui, que eu citei, eu estudei aqui. Referências doutrinárias é só esse tantinho de perguntas aqui, mais diretos no Livro dos Espíritos, sobre a reencarnação. Gênese, Evangelho, Céu e Inferno, obras póstumas, Revista Espírita. Gente, falar sobre reencarnação da doutrina espírita, piscou, nós temos assunto. Temos livros e temos tudo. Obras subsidiárias, a Denise até leu aí uma no início, de Emmanuel, mas nós temos Religião dos Espíritos, Consolador, Livro da Esperança. André Luiz traz coisas fantásticas, ele traz como é que é o mecanismo, sabe, da reencarnação, como é que é a escolha das coisas, sabe, como é que se dá o processo, né? Então, quem tem interesse nesse tipo de coisa, né, nesse tipo de informação, basta ler André Luiz, tá lá, né, falando da reencarnação de Segismundo, da preparação de um espírito missionário, que o corpo era tão belo que ela pede assim, não, pelo amor de Deus, bota um defeitinho aí, porque isso aí vai me atrapalhar. Tá lá em André Luiz. Libertação, Entre a Terra e o Céu, nosso Fonte Viva de Emmanuel, outros livros não tão conhecidos de Emmanuel, A Terra e o Semeador, Instrumentos do Tempo, Justiça Divina, Mãos Marcadas, Contos e Apólogos. Ó, no Reino das Borboletas, o irmão X traz um texto fantástico sobre o assunto. Luz Imperecível, com Nosso Honório. Gabriel Delany, né, o cientista francês, grande estudioso da doutrina. Ivone Pereira, Reminiscências de Vidas Passadas. Nossa, a Ivone, gente, mediunidade é o livro dos médiuns e Ivone Pereira. Aí a gente está seguro. Aí depois a gente estuda outras coisas. Memória de um Suicida, Boa Nova, com a lição a Nicodemos, né? E, enfim, é isso, viu, Denise e queridos amigos, tá? Agradeço a paciência e eu tô vendo aqui pelo videozinho que a Silvia já está congelando ali. Já botou ali quase uma manta ali. Deixa eu parar de compartilhar aqui, viu, Denise? Se eu conseguir aqui, só um segundo. Tadinha, tá com muito frio. Ainda está Muito. compartilhado, né ou não? Tá não, né? Já acabou, já. Acabou? Então tá ótimo. Já, já É isso, acabou. Denise, é isso, amigos. Já fez um passeio, né, um voo panorâmico sobre muitas obras, relembrando todos os conceitos de reencarnação, que é um tema muito amplo. Não temos como esgotar esse tema, mas temos sim como nos aprofundar um pouco mais, buscando esse tema no Evangelho de Jesus. Já colocou algumas passagens,
Acho que vale a pena para o próximo encontro revemos as passagens do Evangelho que traz esse conceito, né, essa ideia de reencarnação, como ele colocou. Já também nos sugeriu, né, algumas leituras de Boa Nova, né, de João Batista, de Nicodemos, de Elias. Vamos então, eh, fazer isso para a próxima semana, sabe, focando mais no Evangelho de Jesus e em algumas passagens, frisando bem, né, a tão importante questão da reencarnação que nos leva ao nosso melhoramento, né, que nos reforça todo o propósito de estarmos aqui vivendo com esse propósito de melhoramento espiritual, que junto com os outros conceitos da doutrina, que ainda vamos estudar, pluralidade dos mundos e tudo mais, vai compondo, né, e explicando melhor toda a nossa vivência, todos os nossos propósitos, né? Agora, né? E a gente precisa passar por muitas experiências de vida, né? Uma hora nós somos administrador, outra hora nós somos músico, outra hora nós somos médicos, e vamos adquirindo virtudes, experiências em muitas áreas até alcançarmos nosso aprendizado mais global e a nossa perfeição, né? Precisamos então só de parar para pensar como ainda faltam virtudes para serem vividas, aprendidas e vivenciadas, experienciadas, para que possamos crescer, para que possamos nos aproximar de Jesus. É muito bonito, né? Esse entendimento, e assim, é um entendimento consolador, consolador, que aí a gente entende melhor, né, as diferenças que existem de vidas e de projetos e das vidas, das múltiplas vidas que estão conosco e que nós também, né, dos amigos, mas de dentro de casa mesmo, as diferentes experiências vividas. Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa? Uhum. Muito bem. Nós vamos chegando ao fim dos nossos estudos da noite. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final de encerramento dos nossos estudos? Lembrando, então, que semana que vem estaremos de volta com mais Evangelho de Jesus, falando sobre reencarnação. Silvia, acho que você está com o seu Posso microfone. fazer, Opa, eu gosto com muito. prazer. Obrigada. Gratidão pela, por tanto ensinamento sobre a reencarnação, Xaxá, por nos relembrar e nos trazer tantas reflexões sobre a reencarnação. Então, amado Pai, amado Jesus, gratidão. E nesse instante, que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos após esse momento tão sublime em que voltamos os nossos pensamentos à reencarnação, onde reconhecemos com humildade a beleza sublime da justiça de Deus, que se manifesta através da reencarnação. Agradecemos a Ti, Jesus, a Ti, Pai, por nos concedermos tantas oportunidades
de renascermos, de aprender, de reparar, de amar, que cada existência possa ser um degrau, um passo, um caminho da nossa redenção, uma chance bendita de reescrever a nossa história. Pedimos ainda, Jesus, a todos os nossos irmãos que se encontram estacionados ou se encontram ainda necessitados de um pouco mais de luz para evoluir, que possamos ser nós a auxiliar e possamos também receber auxílio para evoluir. E gratidão pelo véu que nos cobre e pelo dom do esquecimento. Gratidão, Pai, por tantas oportunidades. Abençoe a esse estudo. Pedimos a permissão para encerrá-lo e que na próxima semana possamos estar todos aqui reunidos em saúde, alegria, paz e muita boa vontade. E a todos que não puderam estar aqui presente, que possam receber o nosso carinho e a luz desse estudo. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada a presença de todos e que possamos estar juntos novamente na semana que vem. Todos, não se esqueçam, né? Mais um estudo semana que vem sobre a reencarnação, tá bom? Beijos a todos. Vou aqui interrompendo a nossa gravação.